Bom dia a todos. Queria agradecer muito ao Dr. Rui Marques o convite para estar aqui presente esta manhã e felicitá-lo por todo o trabalho que está a desenvolver no âmbito do Fórum para a Governação Integrada. Eu penso que já tivemos aqui esta manhã, da parte de todos os intervenientes, uma caracterização da situação extremamente difícil que as nossas sociedades estão a atravessar. E atenção, a crise pandémica é apenas a ponta do iceberg. Nós estamos sentados sob uma crise climática e ambiental sem precedentes nos últimos milénios da história da espécie humana. E estamos também confrontados com outras crises múltiplas, não só a económica, a social e outras que se vão desenvolver no mundo a partir da desertificação e da escassez de recursos. E se olharmos para a origem de toda esta cascata de crises, ela está no nosso modelo de desenvolvimento económico e social. Nós temos um modelo de desenvolvimento económico e social que é predador dos recursos do planeta. Nós somos uma civilização que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Temos que mudar o paradigma, apostar na economia circular e transformar também o lixo em recursos. Isso é uma das grandes vias de desenvolvimento para o futuro. Mas não vamos ter ilusões. Este modelo é um modelo que causa uma devastação ambiental no planeta a uma escala sem precedentes. Não é só o degelo que estamos a assistir no Polo Norte, a acumulação extraordinária de energia nos 3 metros da camada superficial do mar, que é equivalente a 1.000 milhões de vezes a energia que foi deflagrada nas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. E essa energia, quando se liberta para a atmosfera, segundo mecanismos que os cientistas não conhecem hoje, que causa uma devastação ambiental sem precedentes. E é por isso que eu proponho que o país crie nos Açores e na Madeira uma grande universidade do Atlântico para compreendermos estes mecanismos. E porquê os Açores é um dos sítios do mundo mais indicados para estudar a interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. Mas há um outro elemento que é fundamental, além das desigualdades que este desenvolvimento económico e social predador causa em todo o planeta, e nós não podemos esquecer, dentro destas desigualdades, que 1% da população do planeta hoje, a população mais rica, detém 46% do PIB mundial e, evidentemente, isto causa grandes disfunções no funcionamento das nossas sociedades democráticas. Como é que a pandemia surge aqui? A pandemia é um grande grito de alerta à espécie humana. Nós estamos a destruir a biosfera do nosso planeta e nós somos os responsáveis. Há um livro muito importante da Elizabeth Kolbert, A Sexta Extinção em Massa. Ela mostra com dados irrefutáveis, embora esta discussão no seio da comunidade científica se tenha prolongado, mas dá dados muito inquietantes. Nós estamos a assistir a um ritmo ascensional na destruição das espécies anfíbias no nosso planeta. Já destruímos 1/3 dos recifes de corais, 1/3 dos tubarões e raias, 1/3 dos moluscos de água doce, 1/4 dos mamíferos, 1/5 dos répteis, 1/6 das aves. A destruição da biodiversidade significa que estamos a destruir aquilo que é o nosso certificado, o nosso seguro de vida neste planeta extraordinário. E, portanto, se nós não mudarmos o nosso desenvolvimento económico e social, se não mudarmos o nosso modelo de vida, se não mudarmos o nosso comportamento, nós vamos bater com a cabeça na parede. E esta pandemia, nesse sentido, é um grande grito de alarme. Ela mostra que é possível, quando a vida da espécie humana está em causa, quando temos que lutar pela vida, é possível mobilizar grandes plataformas colaborativas, é possível ver a funcionar as autoridades de saúde, os profissionais de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, é possível ver a capacidade de se tomar decisões políticas, de se estabelecer planos de vacinação e de concorrer para debilitar ao máximo as consequências que este vírus pode causar. Mas quando nós estamos a ver tudo isso, simultaneamente, estamos a viver numa sociedade que está profundamente atordoada. Vivemos numa espécie de atordoamento coletivo, com alguma anestesia, com a pressão das coisas urgentes, com as notícias mediáticas da ladainha dos mortos e dos contaminados, que cria uma cultura de medo, de intranquilidade e de insegurança. E com medo, com intranquilidade e com segurança, nós não conseguimos pensar. A própria função da política está a mudar, porque uma das grandes questões da política democrática é exatamente garantir a segurança, não é só gerir a insegurança. E, portanto, nós temos que repensar face a tudo aquilo que aconteceu.
como é que nos vamos posicionar em termos do futuro. E uma das grandes lições da pandemia é que ela foi o teste mais significativo que a nossa democracia sofreu nos seus 46 anos de história. E as democracias têm este problema. Eu sou das pessoas que acredita que nós estamos confrontados nos sistemas democráticos não com um dilema, mas com um trilema. E o trilema advém do facto de termos a luta pelo poder político, e essa luta prosseguiu, tivemos eleições no desenvolvimento da pandemia. A luta pelo poder político é um vértice muito importante, porque não podemos esquecer que a democracia está na base do funcionamento das sociedades, assenta nos partidos políticos, que são muito importantes, assenta na pluralidade das visões, assenta no debate democrático, assenta nos processos eleitorais, e eles são fulcrais para o funcionamento da democracia. Mas a luta pelo poder político não pode esquecer o segundo vértice, que é a capacidade de tomar decisões políticas. E nós somos um país em que, em múltiplos aspectos, estamos a caminho de ser uma espécie de sociedade da indecisão. Há mais de 50 anos que discutimos a necessidade de um aeroporto. Há décadas que discutimos a rede ferroviária e elétrica nacional, que é absolutamente fulcral para o futuro. Fomos os primeiros países que surgiu com a ideia de criar um banco de fomento, e hoje estamos a tentar implementar esse banco de fomento, quando a Irlanda e outros países da União Europeia já o implementaram há muito, muito tempo. Mas o que aconteceu na pandemia? Houve a capacidade de tomar decisões políticas, com as autoridades de saúde, com o Governo, com o Parlamento, com o Presidente da República, com os partidos, com o alinhamento. E o terceiro vértice, que é fulcral e sem o qual tudo falha, que é a promoção do bem público, é a defesa do bem público, também funcionou, com o plano de vacinação, com a minimização do número de mortos. Portanto, se fomos capazes, face a esta dificuldade impressionante de fazer funcionar este trilema das democracias, nós temos que ser capazes de extrair as lições e olhar para o futuro. E quando fazemos isto, não podemos esquecer que durante a crise pandémica, de uma forma admirável, não só com o trabalho dos profissionais de saúde, das autoridades de saúde, mas todas as áreas da educação, da sociedade civil, da área da segurança social, quando tudo isso se desenvolveu, nós tivemos na democracia portuguesa, pela primeira vez, em muitas décadas que eu me lembro, a mobilização daquilo que podemos chamar a infraestrutura cognitiva do país, a mobilização dos saberes, a mobilização da ciência, dos cientistas, dos médicos, dos epidemiologistas. E esta lição é uma lição extraordinária, porque eu penso que para o futuro nós temos que mudar e mudar muito. O desafio das alterações climáticas é um desafio que nos inquieta e que temos que vencer. Nós não temos o direito de expropriar o futuro das gerações mais jovens. Nós não temos o direito de continuar a facultar aquilo que se está a suceder hoje, que é o ataque sem precedentes que o tempo presente exerce sobre o tempo futuro. E atenção, estamos a transformar o futuro numa categoria problemática. E, portanto, esta lição da pandemia deve servir para nos posicionar de forma diferente, mobilizar todos os saberes do país e olharmos para o futuro. É evidente que aqui a ciência desenvolveu o seu papel e teve uma resposta admirável. A vacina da poliomielite demorou 20 anos a ser criada, a do sarampo 9 anos. Em 9 meses, os cientistas em todo o mundo, colaborando em redes e plataformas colaborativas, foram capazes de desenvolver uma vacina. É um triunfo admirável da ciência. Mas nós vivemos em sociedades em que não basta a ciência. E estamos a ver hoje o que acontece nos Estados Unidos ou em França ou em outros países. Nós estamos a viver em sociedades em que, como diz o pensador norte-americano Steven Pinker, a racionalidade não é cool, a racionalidade não é atrativa. E isso deve nos levar a pensar. E o que quero dizer com isto? Nós vivemos em sociedades que preferem a subjetividade, o testemunho particular, o sensacionalismo, o espetáculo, em lugar do rigor e da exatidão. Isto é exponenciado pelo que acontece nas redes sociais. As redes sociais são um avanço extraordinário da democracia, propiciam a expressão da opinião de múltiplos setores da população, mas não se consegue ter debates racionais nas redes sociais, porque aqueles que nas redes sociais triunfam são exatamente os que têm capacidade para criar indignação, para criar sensacionalismo, para criar espetáculo, não são aqueles que são capazes de criar condições para a serenidade
para a moderação e para a reflexão racional sobre os problemas difíceis com que estamos confrontados. E é por isso que, quando olhamos para a última sondagem do PRR nos Estados Unidos, é extraordinário. Na nação mais poderosa do mundo e mais avançada, 15% dos americanos acredita que o poder na América é exercido por uma seita secreta de adoradores de Satanás. Quando olhamos para os últimos inquéritos do Instituto Jean Jaurès em França, 58% dos franceses acredita numa das disciplinas paranormais, seja a numerologia, a astrologia, a leitura nas mãos, os videntes, os cartomantes. E, portanto, há um trabalho muito grande a fazer para reencontrar a racionalidade e trazer a racionalidade ao funcionamento das nossas sociedades. E é por isso que este trabalho que o Fórum para a Governação Integrada faz, com várias plataformas de cidadãos, com aquilo que hoje se está a passar na sociedade portuguesa, é muito importante para o futuro. Na Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que é uma comissão que não tem funções executivas, mas tem funções de monitorizar e fiscalizar o desenvolvimento e a implementação deste programa, e tem representação de quase 40 instituições da sociedade civil, das instituições do ensino superior, das CCDRs, das autoridades do território, das centrais sindicais, das associações patronais, das associações empresariais. O que estamos a tentar fazer é exatamente mobilizar no terreno as pessoas, as plataformas, ouvir as pessoas. É essencial ouvir as pessoas e os seus problemas, formatar esses problemas, elaborá-los e termos uma espécie de interlocução permanente com os decisores políticos. E eu penso que este é o futuro que nós temos que ter para o funcionamento das nossas sociedades democráticas. O filósofo alemão Jürgen Habermas foi dos primeiros que disse que não é suficiente no mundo de hoje, com a complexidade das nossas sociedades, governar com os sistemas tradicionais do modelo hierárquico que funciona de cima para baixo. Precisamos de complementar este modelo com funcionamento de baixo para cima, com a mobilização das plataformas de cidadãos, com a ativação das plataformas de cidadãos nas várias áreas dos saberes, nas várias áreas de intervenção da sociedade. Nós precisamos de ativar cada organismo da sociedade civil. E cada organismo que sejamos capazes de ativar é um ponto de luz. E nós precisamos de uma sociedade civil iluminada, que protagonize os problemas, que elabore os problemas e que saiba pensar. Portanto, quando estamos a falar aqui de governação integrada, estamos a falar de uma questão fulcral, que é a defesa do bem público, que é a defesa dos bens comuns. É a contribuição para o terceiro vértice do trilema das democracias funcionar, se estabelecer e se desenvolver em termos absolutamente consolidados. E esse aspecto é um aspecto fulcral para o futuro. E, portanto, governação integrada é também recuperar a racionalidade, é conseguir que o debate não seja feito nas tribos eletrónicas que se guerreiam no espaço digital. É preciso estruturar esse debate, responsabilizar a sociedade civil, estruturar os processos e refrescar o funcionamento dos sistemas democráticos. E isso é absolutamente decisivo para o futuro e para a transformação. Não vamos conseguir mudar o nosso modo de vida, não vamos conseguir mudar o nosso comportamento, não nos vamos conseguir alinhar com os grandes desígnios que temos que protagonizar sem um funcionamento coletivo. E eu penso que isso será benéfico para todos e benéfico para o futuro. E, sobretudo, há um elemento que é absolutamente decisivo e que hoje falha clamorosamente, é a questão da esperança. Nós estamos a destruir a esperança no futuro. Durante o progresso da espécie humana, foi sempre possível dizer que o futuro ia ser melhor que o passado. E hoje há interrogações muito grandes sobre o que vai ser o futuro. Há essa inquietação, essa incerteza e, sobretudo, tudo aquilo que faz depressão sobre as gerações mais jovens. E, portanto, estas grandes plataformas de cidadãos servem também para reconstruir a esperança, para recuperar a esperança e para transformar a esperança num signo que possa mobilizar-nos a todos para mudar o nosso modo de vida e fazer face aos desafios difíceis com que estamos confrontados. E não vamos ter ilusões. A esperança é a gramática
da vida. A espécie humana, quando não tem esperança, deixa-se atolar nos seus piores demónios e depois tudo é possível. E nós estamos a ver isso hoje nas nossas sociedades, com a ascensão dos extremismos, com aquilo a que chamo a ascensão dos piores. Em 1919, o poeta irlandês William Yeats escreveu um poema absolutamente extraordinário que se chama A Segunda Vinda. 1919 era quase no fim da Primeira Guerra Mundial, com a devastação imensa que a Europa estava a sofrer. E ele fala na maré da anarquia que estava a tomar conta do mundo. Ele fala nos rios de sangue que se espalhavam pelos diferentes países. Ele falava em versos admiráveis que as coisas se estavam a desmoronar, que o centro não se aguentava. E completa essa estrofe extraordinária com o verso: aos melhores falta a convicção, enquanto os piores estão animados de uma intensidade apaixonada. E nós vivemos num mundo em que os piores, que usam o simplismo, que usam o populismo, que usam a demagogia, instigam a ira, instigam a cólera e não produzem nenhuma solução. E se os melhores não tiverem convicção, se não se organizarem, se não discutirem os nossos problemas, respeitando a pluralidade de opiniões e entrando numa metodologia estruturada de identificar os problemas, de chamar a atenção dos decisores e de construir um funcionamento democrático diferente, o futuro poderá ser muito difícil. O escritor moçambicano Mia Couto escreveu num dos seus contos estas palavras que são absolutamente admiráveis. A vida é demasiado preciosa para ser esbanjada num mundo desencantado e cabe-nos a todos nós restaurar o encanto do mundo e restabelecer a preciosidade da vida. Muito obrigado.